Antes de passar as perguntas, estava pensando ali o seguinte, inclusive vivendo o dia a dia, né? Isso que você está dizendo. Você acha que é possível, hoje no dia a dia no trabalho, a gente é consumido cada vez mais, a gente é convidado a produzir mais, a gente é convidado a não almoçar mais juntos, a gente é convidado a almoçar nas mesas, a gente é convidado a não ter mais tempo para compartilhar, a gente é convidado a cada vez mais cobrar, e de repente nós talvez sejamos um cego ali naquele meio, e provavelmente a gente está conversando com pessoas que são cegos, têm lepra, pessoas que estão vivendo desafios tremendos na sua vida, seja profissional ou pessoal. E se a gente for parar para conversar com essas pessoas, a gente vai tirar o foco da meta para poder cuidar daquela pessoa. Quanto que isso pode comprometer a gente no trabalho? Como agir numa situação como essa? Você não pode despir-se da sua responsabilidade profissional e imaginar que você é um pastor ou um missionário lá no ambiente de trabalho. Você não foi contratado para ser capelão. Você foi contratado para ser diretor comercial, para ser o empreiteiro da obra. Você tem prazo para entregar, você tem orçamento. Então você não vai ficar lá aconselhando pedreiro e... Então isso precisa ficar claro. Agora, por outro lado, o presidente Abraham Lincoln, ele disse, se eu tivesse 1 hora para derrubar uma árvore, eu gastaria 50 minutos afiando o machado. Por isso é que eu acredito que nós não estamos falando de seja fiel a Deus e deixe a sua padaria falir. O que nós estamos falando é faça uma padaria do jeito de Deus. E você vai ver que essa padaria vai se multiplicar. E ela vai ter no balcão cegos, escravos, oprimidos, cativos. Porque as pessoas serão necessariamente impactadas por isso. E eu não advogo a coisa de vamos fazer a vontade de Deus e dar resultados menores. Não, eu acho que é o contrário. É que a gente não acredita nisso. A gente acredita que um ambiente de trabalho impessoal gera mais resultado do que um ambiente de trabalho onde existe afeto, amizade. A gente acredita que incentivar a competitividade gera mais resultado do que incentivar a compaixão e a generosidade e a solidariedade. No fundo, o que nós cristãos e nós profissionais cristãos precisamos é de coragem para fazer as coisas de acordo com a cartilha do Senhor a quem servimos, que não é o dono da empresa onde trabalhamos, é Deus. E no fundo também a gente tem que pagar para ver, né, Serginho? Ou vender a alma, ou fazer a vontade de Deus. E onde é que nós vamos parar numa encruzilhada? Quando fazer a vontade de Deus sugerir para nós que ela, ou que esse ato de obediência a Deus vai nos afastar do nosso sonho, do nosso sucesso, vai retardar o avanço da minha carreira, vai me complicar, e talvez até eu perca a posição que eu tenho hoje. Ok. Então continua correndo atrás do seu sucesso, com a sua consciência culpada e com a sua frustração se aprofundando na sua alma a cada noite que você põe a cabeça no travesseiro. Agora, tenta fazer diferente. E fazer a vontade de Deus. E ver o que acontece. É um ato de coragem e de fé. Uma pergunta do Carlos Eduardo. Podemos dizer que a padaria também é uma agência do reino? Com absoluta certeza. Desde que ela seja uma agência de promoção da justiça. Desde que ela seja uma agência a serviço do rei do reino. Desde que ela trate as pessoas como elas devem ser tratadas no reino de Deus. Que ela trate os clientes, os fornecedores, a sociedade, o meio ambiente. Ela é uma agência do reino de Deus.
E o que é o reino de Deus numa padaria? É um pão de boa qualidade a preço justo, com atendimento digno de qualquer pessoa que nela entrar. Aí o reino de Deus está aí. O reino de Deus numa padaria não é um crucifixo na parede, nem uma Bíblia em cima do balcão, ou um evangélico no caixa dando troco. Não é isso. O reino de Deus numa padaria é um bom pãozinho francês, a preço justo, que trata com dignidade todo mundo que está ali envolvido no processo, que os livros aí chamam de stakeholders. Tratar todo mundo com essa justiça. Aí está o reino de Deus. Às vezes a gente está lá, o sujeito que é dentista, né, fica evangelizando o camarada, enquanto ele está lá com a boca aberta, fica falando versículo, falando de Jesus, pregando o sermão que o pastor pregou no domingo anterior, mas colocando uma resina de péssima qualidade. Oh, fica de boca calada e põe a resina certa, é melhor do que você ficar falando o versículo, brother. Então, olha só, você acha que o nosso destino de cristão é o empreendedorismo social, fazendo bem e ganhando dinheiro? Pergunta o Denis Cruz. Aí, ó, por que tinha que colocar fazendo bem e ganhando dinheiro? E por que é empreendedorismo social? Não, é empreendedorismo mesmo, porque veja bem, se todos nós, os cristãos, fôssemos abrir creche, curso profissionalizante, cuidar dos homens de rua, quem aqui ia consertar os buracos da cidade de São Paulo, que está precisando, inclusive? Quem ia limpar as redes de esgoto da nossa cidade? Quem ia construir ponte? Quem ia descobrir Quem ia trabalhar pelo avanço da medicina? Não é empreendedorismo social. É empreendedorismo. É fazer o que tem que ser feito. Por exemplo, a gente precisa hoje estudar inglês. Alguém tem que dar aula de inglês para nós. Alguém tem que dar aula de como é que a gente se alimenta direito. Então tem que ter nutricionista. E tem que trabalhar no hospital. É isso que é servir a Deus. Mas o que está por trás aqui, além do seu sucesso, é o que é que motiva você a fazer o que você faz? É o seu sucesso, é o seu ganho, é a sua carreira, é o seu projeto, é o seu sonho. Se é, eu posso falar, Deus te abençoe, que na verdade é Deus tenha misericórdia de ti. Mas se o que te motiva é a justiça do reino de Deus, faça o que você faz. Mas com a motivação do reino de Deus, com essa consciência de que eu estou aqui a serviço de Deus. Então, trabalho, pegando essa mesma linha de raciocínio, trabalho nesse ponto de vista é o campo missionário? A questão do Carlos Eduardo. Se eu entendi bem a pergunta, o trabalho é o ambiente onde eu evangelizo? Não, porque eu vivo segundo a vontade de Deus e eu estou evangelizando o tempo inteiro. Agora, o René Padilha, que é o nosso teólogo da missão integral, ele diz, missão é ação que exige explicação. Missão é ação que exige explicação. Então eu acho que isso que o René Padilha falou é uma paráfrase de São Francisco de Assis. Prega o evangelho o tempo todo e, se necessário, use as palavras. Eu só me atreveria a dizer, prega o evangelho o tempo todo e na hora certa use as palavras. Porque quando a gente transforma a evangelização em testemunho verbal e negligencia que a gente tem que pregar o evangelho o tempo todo, esse testemunho verbal que a gente chama de evangelização fica vazio, absolutamente vazio. Agora, quando a gente prega o evangelho o tempo todo de boca calada e alguém pede explicação de por que você é assim, por que você vive assim, por que você faz o que você faz, aí a gente diz, porque eu estou aqui servindo a Jesus e ao reino de Jesus e buscando a justiça do reino de Jesus. É por isso que eu sou o que sou, vivo como vivo. Essas palavras têm um impacto profundo, porque elas vieram acompanhadas daquilo que lhe dá credibilidade, que é a coerência de quem fala. Então, isso é interessante. Você acha, por exemplo, que existem profissões ou atividades profissionais que são mais fáceis de viver o evangelho, de agir,
e vou pegar inclusive a sequência aqui de uma pergunta do Antônio Aires, um exemplo inclusive. Como trabalhar para Deus sendo um profissional, por exemplo, que vive de marketing, publicidade, que tem a ver com a manipulação da percepção do consumidor? Não sei se dá para trabalhar para Deus manipulando o consumidor. Eu acho que tem coisa que não tem nada mesmo a ver com o reino de Deus. Mas isso vai da consciência de cada pessoa. E não acho que, quer dizer, manipular consciência de consumidor não é a única maneira de fazer marketing. Talvez um profissional de marketing e publicidade poderia até tomar como desafio a redenção da sua atividade profissional. Como fazer marketing tendo a consciência da busca da justiça? A partir do momento que eu percebo que não é possível, ou eu continuo correndo atrás do meu sucesso e do bônus do fim do ano, ou eu saio do jogo. Aí é questão de escolher a quem eu vou servir, né? Na mesma linha. Como encaixar essa teologia dentro do cotidiano de outro exemplo, né? Dentro do cotidiano de um operador de bolsa de valores. Aqui da Opus Musical. É complicado, né? Eu acho que aí nós vamos entrar numa questão ética que vai da consciência de cada um. E acho que qualquer que seja a nossa atividade, no mundo que nós temos, na sociedade como está organizada e no que nós chamamos de mercado, nós vamos ter que pisar na lama, sim. Não tem jeito. Eu tenho dito isso desde do primeiro encontro do Fórum Cristão de Profissionais. Nós vamos ter que pisar na lama. Cada um de nós vai ter que encontrar o limite de lama suportável para a sua consciência. Voltando à pergunta anterior, talvez seja muito mais razoável que alguém pense que é mais fácil ser cristão e ser professor do que ser cristão e ser um homem de marketing. Mas o professor, ele também, por necessidade de correr de uma escola para outra, de ter uma grade semanal preenchida, ele não tem tempo de se preparar, ele não tem tempo de olhar nos olhos dos seus alunos, ele não tem tempo de desenvolver relações de afeto, não há nem ambiente na escola onde ele trabalha para ele querer fazer educação. Aí ele faz a famosa educação que o Paulo Freire chamava de bancária. Chega lá e descarrega um conteúdo e quem quiser se vira. Esse é um professor que está servindo a Deus? Eu acho que não. Ele também está pisando na lama. Ele também está no fundo, correndo atrás do salário no fim do mês. Mas, desculpa, tem aluguel para pagar, tem conta de luz para pagar, tem escola do filho para pagar. Então, é uma hipocrisia a gente achar que a gente vai encontrar uma atividade profissional e um ambiente profissional onde a gente não precise pisar na lama. Isto é, fazer coisas que a gente não gostaria de fazer e coisas que a gente sabe que está errado fazer. Mas daí, vai para o mosteiro, brother. Vai para o mosteiro. Mas você, como cristão, tem obrigação de estabelecer limites para a quantidade de lama que é suportável no seu dia. E você tem obrigação de chegar em casa com o pé sujo de lama e lavar o seu pé, para chegar no dia seguinte com o pé limpo. Esse talvez seja um dos nossos maiores desafios, que eu também já disse lá atrás. Nós estamos aqui em busca de refletir como vamos trabalhar no inferno sem nos tornarmos um diabinho. É isso que nós estamos fazendo. A Bolsa de Valores é um inferno. Então todos os cristãos então vão sair da Bolsa de Valores. Aliás, todos os cristãos que aplicam na Bolsa, tiram o seu dinheiro da Bolsa. Vamos quebrar o mundo. Imagina se todos os cristãos tirassem o seu dinheiro da Bolsa de Valores. O mundo quebra. Centenas de famílias perdem
a sua oportunidade de emprego, centenas de empreendimentos perdem recursos que financiam e assim por diante. O mundo quebra. Bom, então peraí, não, vamos botar o dinheiro na bolsa. Aí eu falo assim, então tu pode botar teu dinheiro na bolsa e eu não posso trabalhar na bolsa? Não, mas aí é diferente. Eu não estou lá, né? É uma hipocrisia. Então, uma das coisas que o fórum tem que fazer é ter coragem de conversar honestamente. Brother, tu está na Bolsa de Valores, trabalhando lá, tu está ferrado. Agora, estabeleça limites para a tua consciência, até onde tu vai. Essa é a nossa responsabilidade, né? É interessante aqui. E o pastor que vive da igreja pisa na lama? O pastor que vive da igreja pisa na lama. O pastor que vive de Deus também pisa na lama. Mas acho que o que vive de Deus dorme melhor do que o que vive da igreja. Um comentário interessante. Desculpa. O que vive de Deus e não vive da igreja dorme melhor do que o que vive da igreja. Está aqui, no fundo da alma. O viver da igreja é pejorativo, né? É como se nós pastores explorássemos os nossos rebanhos, vivêssemos do dinheiro do rebanho e fôssemos bons vivants. Esse cara é um demônio vestido de pastor. Então, nesse sentido, evidente, ele não pisa na lama, ele está na lama. Agora, outros pastores que vivem na igreja, mas a serviço de Deus e dependentes de Deus, vão ter que pisar na lama, porque se tem um lugar que tem lama, é a igreja. Mas depende da consciência de cada um. Olha só isso aqui, o Júlio César Pena. Trabalho com imóveis de domingo a domingo e não consigo fazer mais nada em minha comunidade. Estou errado por isso? Estou entendendo que é uma pergunta, né? Estou errado por isso? O quê? Trabalhar com imóveis de domingo a domingo ou não fazer nada na comunidade? Qualquer coisa que você faça de domingo a domingo e não sobre tempo para você fazer mais nada, está errado. E se você dissesse, eu trabalho na igreja de domingo a domingo e não tenho tempo de fazer mais nada, eu ia dizer, está errado. A questão não é você trabalhar com imóveis, é você trabalhar de domingo a domingo e não ter tempo para mais nada. Alguma coisa está errada. E se está errado, você pode dizer, mas eu não tenho alternativa. Tem sim, comece a procurar. Pode não ter alternativa hoje, mas talvez você tenha daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. Tem sim. Você não está condenado a trabalhar de domingo a domingo. Você não está condenado a isso. Tem. Exige esforço, disciplina, dose de sacrifício. Mas é possível fazer uma guinada na sua vida aí. Agora, não é... Trabalhar na igreja não significa muito se você, no fundo, não trabalha para Deus. E se você trabalha para Deus, você pode trabalhar para Deus, inclusive no tempo em que você está trabalhando com imóveis de domingo a domingo. A Juliana Ravelli, ela pergunta o seguinte: como ambicionar o muito, ela coloca muito entre aspas, na minha carreira sem ter medo de me tornar egocêntrica, caso o sucesso me leve ao topo? Então, foi o que eu disse, eu acho que ambicionar o mundo ambicionar o muito é uma ambição errada. A pergunta é mais ou menos, como eu posso ambicionar chegar no topo da minha carreira e não me perder no caminho? É simples, não ambicione chegar no topo da sua carreira. Siga na sua carreira profissional fazendo o melhor da sua consciência como quem serve a Deus. E não importa se você vai chegar no topo, na metade, se você vai chegar a 3/4 do topo, 1/5 do topo, não interessa onde você vai chegar. Interessa a sua consciência e o que você fez da sua vida. Chegar no topo, o livro do Stephen Covey, que eu li há mais de 20 anos, ele diz a muita gente que coloca a escada na parede, a escada do sucesso na parede, e sobe, quando chega no topo, descobre que a escada estava na parede errada. Então, correr atrás do sucesso, correr atrás do topo, correr atrás do muito,
não parece ser a melhor opção de vida. A gente tem que correr atrás de outras coisas. E Ed, você acha que no dia a dia, principalmente nós cristãos, né, que vivemos a comunidade, frequentamos pequenos grupos, a gente se encontra aqui nos corredores, você acha que acaba faltando, e a gente conversa de várias coisas, a gente fala de família, fala de filhos, às vezes falamos de trabalho, às vezes muito, às vezes pouco, você acha que acaba faltando tempo para que a gente possa parar e agora vamos falar dos desafios, das dificuldades, das angústias que a gente vive no ambiente de trabalho e o que fazer com isso? Será que eu estou botando a escada no lugar certo ou não? Você acha que a gente acaba se esquecendo de conversar sobre isso? Acho que sim. E o que fazer, como fazer para tentar solucionar esse problema? Acordar e começar a dar passos pequenos, simples e, entre aspas, despretensiosos. A gente pensa assim que uma conversa sobre o sentido da vida tem que demorar 4 horas e meia. Ela pode demorar 15 minutos. Ela pode demorar 10 minutos. Uma conversa sobre insatisfação no trabalho pode demorar 15 minutos. E uma conversa de 15 minutos pode mudar a sua vida se for a conversa certa, com o coração certo, com a pessoa certa. 15 minutos pode mudar a vida de alguém. 10 minutos. A gente pensa assim, eu não vou falar com o Serginho da angústia do meu coração, porque ele tem que ir embora, ele tem que... Mas dali a pouco a gente percebe que passou meia hora falando sobre futebol. Pô, podia ter falado, né? Então, comece pequeno, despretensiosamente, com simplicidade. As pequenas conversas podem mudar a sua vida e podem fazer diferença na vida de alguém. O Elton Ronen fala o seguinte: a questão é, existe o receio do jovem pastor diante da incerteza salarial. É preciso coragem. Só um comentário que ele está fazendo aqui. Passei por isso. Quando eu cheguei na IBAB em 1989, eu tinha que submeter a minha função todo ano à Assembleia da Igreja. E o meu maior pânico era que a Assembleia não renovasse o meu mandato. Eu tinha mandato de 1 ano. E eu vivia à base de remédio para controlar o meu intestino. Porque era punk. Quando você tem 2 filhos e você sabe que dali a 1 mês você pode estar desempregado, ou você é muito cheio do Espírito Santo, que não era o meu caso, ou você fica apavorado mesmo e dorme mal. Não tem nada de errado com você, exceto o fato de você não ser cheio do Espírito Santo. Era o meu caso, eu passei por isso. E Deus teve misericórdia de mim, porque eu não sobrevivi a isso, porque eu fiz isso, ou isso, aquilo e aquilo outro. Eu olho para trás e eu vejo que Deus teve misericórdia de mim. Portanto, a melhor coisa que um homem apavorado pode fazer é ajoelhar e apelar à misericórdia de Deus. Voltando a uma questão que a gente estava discutindo anteriormente aqui, a pergunta do Joab Santos: em que medida um estilo de vida simples se torna uma resistência à lógica capitalista de sucesso? Em toda medida, para a vida daquele que optou pelo estilo de vida simples. Uma coisa que eu agradeço a Deus ter perdido foi, eu perdi a crença de que eu ia mudar o mundo. E de que eu andar de bicicleta ia resolver o problema da poluição de São Paulo. Eu não faço as coisas que faço porque eu acho que elas vão dar certo. Eu faço as coisas que eu faço porque a minha consciência diz que é o que eu devo fazer, independentemente do resultado. Essa nossa coisa de que eu vou optar por um estilo de vida simples para desmontar a lógica capitalista. Não, a lógica capitalista, amigo, não vai desmontar nunca. Esse negócio vai ser esse inferno até Jesus voltar.
e vai piorando. O que a gente pode fazer é viver de acordo com a nossa consciência e no nosso horizonte de influência criar ilhas que testemunhem a respeito de um outro jeito de viver. Que jeito? O jeito que a nossa consciência crer ser o jeito de Deus de viver. Mas não para desmontar aquilo ou desmontar aquilo outro, ou para mudar. Eu, por exemplo, não acredito que a gente consegue mudar São Paulo, que a gente consegue mudar a cidade do México, que a gente consegue acabar com a pobreza. Não acredito. Mas eu acredito que eu tenho que lutar contra a pobreza, eu tenho que lutar por melhores políticas públicas, porque é certo fazer isso. Então, até que ponto, na consciência de quem opta pelo estilo de vida simples, totalmente. Mas se vai afetar a realidade, não sei, mas não devo pensar nisso enquanto faço. Eu devo fazer porque é certo fazer. Então, buscar o reino de Deus e todas as demais coisas que serão acrescentadas devem ser ignoradas? Ou o que são as demais coisas? Pergunta o Douglas Porto. Então, a interpretação mais usual desse texto, busque o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas, é mais ou menos assim: dê um dízimo generoso que você ganha uma bolsa Louis Vuitton. Dê uma oferta generosa que no fim do ano você troca de carro. Busque primeiro o reino de Deus. Trabalhe bastante na igreja. Não se aperfeiçoe, não estude, não se dedique na sua função profissional, que você vai ser promovido no fim do ano porque você foi um bom corista. Não é isso. Buscar a justiça do reino de Deus é construir uma sociedade justa. Foi o que eu acabei de dizer. Se nós tivermos uma sociedade justa, ninguém vai ter falta do que comer, beber e vestir. Se nós tivermos uma sociedade justa, todo mundo vai ter onde morar, onde estudar e remédio na hora que precisar. É isso que Jesus está falando. Ele não está falando que eu fico aqui trabalhando na igreja e nas coisas da religião, ajoelhado e lendo a Bíblia, e aí eu passo no concurso público. Não é isso. Ele está falando, coopere para a construção de uma sociedade justa, porque numa sociedade justa não tem fome. É isso que ele está falando. Não é mágica, é justiça. E sabe que talvez tão cruel quanto pensar, ou tão ruim quanto pensar se existe de fato essa luz no fim do túnel para a gente que estamos atuando atualmente no mercado de trabalho, é pensar nos nossos filhos. E aí vem uma pergunta aqui da Cátia Oliveira, que ela diz assim, ela pergunta o seguinte: como criar os nossos filhos, jovens, já com essa perspectiva de sucesso numa sociedade cruel e competitiva? Criando os filhos com essa perspectiva de sucesso. O como é dizer para eles o que é que Deus quer que eles façam da vida deles. Provavelmente você vai ter filhos que não vão se encaixar no mundo. Bem-vindo. Bem-vindo à comunidade dos seguidores de Jesus. Os seguidores de Jesus, eles não se encaixam no mundo, eles são os caras perdidos. Eles são odiados, eles são perseguidos, eles têm um coração compassivo, eles têm misericórdia, eles sofrem com a injustiça, eles querem mudar o mundo. Então, veja, se você quiser um filho inconformado, faça dele um discípulo de Jesus. Agora, se você quiser um filho bem-sucedido, explique para ele que ele tem que formar numa faculdade, arrumar um bom emprego, fazer um MBA e correr atrás do sonho dele. Quem sabe ele casa, tenha filhos, netos, compre uma casa e leve você para viajar na Europa. Mas não é isso. Nós não estamos educando os nossos filhos para isso. Nós estamos educando os nossos filhos para eles se comprometerem com a justiça do reino de Deus. E Deus vai usá-los. Pode ser numa multinacional, pode ser num empreendedorismo social, pode ser numa ONG, pode ser no exército. Deus vai usá-los, porque eles estarão comprometidos com a justiça do reino de Deus. Mas eles serão sempre inconformados.
se Deus quiser e para a glória de Deus. Agora, eu queria falar uma coisa, fazendo uma vírgula aí nessa perguntinha, que eu não sei se foi um comentário do senhor ou do perguntador. Nós que estamos trabalhando no mercado de trabalho, do tipo, você é pastor, você não está no mercado de trabalho. Eu queria convidar você a sentar na minha cadeira uma semana, para você perceber se eu estou no mercado de trabalho ou não estou. Nós que somos pastores, também estamos no mercado de trabalho. Igreja é um negócio competitivo. Os caras reclamam. Se esvaziar, eu estou morto. Se diminuir a arrecadação, eu perco meu salário e ainda corro o risco de ficar endividado. Eu tenho que servir a Deus, mas manter a igreja cheia e arrecadando bem, sem poder trair Deus. Eu tenho que exigir que a minha equipe dê resultado, sem passar por cima dela como um trator e sem sair canetando quem eu não gosto. Então, essa ideia de que nós pastores estamos no bem bom e vocês profissionais estão no mercado de trabalho, desculpa. Eu convido você a sentar na minha cadeira uma semana e ver o que acontece. Você acha que você dorme mal por causa do seu trabalho? Somos dois. Você acha que você corre o risco de ter uma úlcera por causa do seu trabalho? Somos dois. Você acha que você é pressionado? Somos dois. Nós estamos no mundo, pessoal. Não importa se é na igreja, se é na fábrica, se é na universidade. Nós estamos num mundo. O problema é que o mundo está aí. Na igreja tem joio, tem trigo, tem tudo, pessoal. Endemoniado, tem tudo. Cheio de pecador, tem tudo. Os caras que você convive lá na sua empresa, que é o mundo, eu também convivo aqui com eles. Então, nós estamos na mesma. Nosso ambiente de trabalho pode ser diferente. O meu é religioso, o seu não é. Mas que o pancadão é o mesmo, e às vezes pior. Tu quer um negócio mais esquisito do que esse tal desse Vaticano? Gerir o Vaticano. Faça-me um favor. Desculpa o desabafo. Boa. Tá bom. No fundo, o que a gente quer ouvir então é que podemos mandar bala, ganhar muita grana e ser ambicioso sem culpa. Você não acha? Diz o Valdir Joaquim. Acho. Por isso que os livros estão aí. 25 leis do sucesso, 7 leis da prosperidade, como não sei o quê, Jesus o maior coach, Jesus o cara que sabe treinar a equipe. É isso que vende. O meu discurso de hoje à noite não vende, corre o risco de eu esvaziar o fórum. Não vende. Não é isso que você veio ouvir aqui, que você tem que trabalhar pela justiça, correr o risco de perder o seu emprego. Não é isso que você quer ouvir. Você veio para ouvir um truque de como eu posso ser um sucesso na minha carreira profissional sem falhar com Deus. Tem que escolher, amigo, se você quer servir a Deus ou ser um sucesso. Dentro desse conceito de seu sucesso. Né? Uma pergunta que veio pelo Facebook. Contratar uma pessoa, entre parênteses, doméstica, com um salário e tratamento dignos, vai contra os princípios bíblicos de justiça? Não. É um trabalho, né? Um salário digno, pessoa registrada, com seus direitos garantidos, tratada com aquela dignidade que todo ser humano deve ser tratado. Qual o problema de ser empregada doméstica? É um trabalho. Por que feriria o conceito de justiça? Não sei. Não entendi nem a pergunta direito assim. A gente pode debater depois. Né? Podemos debater Tá sobre. bom, outra pelo Facebook. Acho que entendi, Ed. Servir a Deus em primeiro lugar e o que vier em relação ao meu esforço profissional é lucro, certo? Faz a tua que Deus faz a dele.
É mais ou menos isso. Sirva a Deus e não se importe com o resultado. Sirva a Deus. Deixe o resultado na mão de Deus. Sirva a Deus. O resultado da sua carreira profissional, Deus vai te dar. Aqui só um comentário, tá? O Elton. Obrigado por compartilhar a sua experiência. Gostaria de terminar esse papo contigo. Quando vier a João Pessoa, te procuro. Opa, água de coco, praia, Um abraço, que ninguém é ao de pessoal de ferro. João Pessoa. Beleza. Pois é. Tudo bem, obrigado, Elton, um abraço. E ter sucesso e ser bem-aventurado são sinônimos ou caminhos distintos? Caminhos distintos, né? Porque, novamente, nós temos duas coisas para tratar. O que é que nós chamamos de sucesso? E eu não preciso ficar discorrendo sobre o que é sucesso na nossa sociedade. Até a gente sabe de cor o para-choque do caminhão, né? Nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. Está no para-choque do caminhão, não precisa ficar discutindo o que é sucesso. A questão é o seu sucesso, é seu. Você está fazendo isso por sua causa, segundo a sua vontade, de acordo com seus critérios, com a sua escala de valores, é você quem define suas prioridades, ou você tem um Senhor a quem você submete a sua consciência. Mesmo que você fique lutando e brigando com Ele o tempo inteiro, o importante é isso. É ter essa consciência de que a gente vive para Ele, não para nós. Então, o bem-aventurado de Jesus é esse cara que serve ao reino de Deus e à justiça do reino de Deus. Está em marcha para o reino de Deus. Aos nossos olhos pode ser que ele não seja considerado bem-sucedido. Acabou? Tem uma última aqui. Ô, Serginho, que horas são? Já está na hora. Pode ser umazinha? Mais uma, vamos lá. O conceito de evangelho todo para o homem todo tem a ver com qual conceito de sucesso? Para fechar. O sucesso de Deus, do reino de Deus. Porque o que é o reino de Deus? É o ambiente onde a vontade de Deus prevalece. E onde o ser humano, em todas as suas dimensões, recebe a boa notícia de Deus. Deus tem uma boa notícia para a sua saúde física, psíquica, emocional, para a sua vida em família, para a sua vida profissional, para a sua sociedade, para a sua cidade. E essa boa notícia, portanto, alcança o homem inteiro. O evangelho todo para o homem todo é o sucesso do quê? É o sucesso do sonho de Deus. O evangelho todo para o homem todo, ou levar o evangelho todo para o homem todo, é a maneira como nós nos alinhamos e nos comprometemos com o sonho de Deus que se chama Reino de Deus. Acho que é isso. Amém, né? Amém. Por hoje, temos muito que pensar e orar. Que Deus nos leve na sua graça e na sua paz. Renove as suas forças, o seu ânimo e fortaleça os seus braços para o trabalho amanhã. Vale a pena trabalhar com Deus, para Deus, debaixo da bênção de Deus, fazendo a vontade de Deus. Vale a pena. Que Deus renove isso no seu coração e no meu. Amém. Amém. Amém.